Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos nessa noite, Senhor, pelo Teu Filho. Nós cremos que o Senhor já ministrou o seu coração e Ele vai passar aquilo que Ele já recebeu de Ti, Pai, para a Tua igreja. E nós queremos, ó Pai amado, declarar que estamos com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta para ouvir, receber e colocar em prática tudo que o Senhor falar nessa noite, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, abençoa o Teu Filho, a família do Teu Filho, que veio aqui nessa noite, Senhor, servir a Tua igreja. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, que festa linda, que igreja linda. E muito bom poder estar aqui mais uma vez, né? Tivemos aqui em outra oportunidade do aniversário da igreja. Só não me lembro se foi ainda esse ano ou se foi ano passado, mas foi no aniversário, foi ano passado, não foi? Foi esse ano? Pronto. E muito bom poder retornar aqui e poder compartilhar e ver o que Deus tem feito. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Amém, queridos? Queridos, eu tenho entendido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, tem um ensinamento bíblico de Jesus, que ele tem muito efeito para a igreja. Jesus, quando estava ensinando o seu primeiro sermão, o sermão mais importante dele, que é o Sermão do Monte, ao final desse sermão, Jesus vai fazer um ensinamento para nós, ele vai dizer assim, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é considerado alguém que construiu a sua casa sobre... E aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, vai ser comparado a alguém que construiu a sua casa sobre areia. Jesus está nos ensinando dois princípios, o princípio da obediência, mas também tem um princípio, o princípio do ouvir. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é poderosa, amém, queridos? A palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus, ela é o nosso guia, a palavra do Senhor é aquilo que nós precisamos, amém? Mas a forma como nós ouvimos a palavra de Deus é que vai fazer efeito na nossa vida. E aqui eu queria dar alguns conselhos a você nessa noite, para que você possa ouvir a palavra de Deus de uma forma que essa palavra gere na sua vida uma transformação. Porque eu acredito que hoje, amanhã e ontem, Deus tem falado à sua igreja. E quando Deus fala, cabe a nós ouvir. Mas não só ouvir aqui e sair aqui. Nós precisamos ouvir da forma correta, amém? Então, nessa noite, eu queria que você ouvisse a palavra de Deus, em primeiro lugar, com humildade, entendendo que essa palavra, ela é para você. Em segundo lugar, que eu queria que você ouvisse a palavra do Senhor com atenção, porque nós podemos nos desconectar muito rápido. Lute para se manter atento enquanto Deus fala por meio da palavra. E eu queria que você ouvisse a palavra do Senhor nessa noite, biblicamente. Como os bereanos, aquilo que eles ouviam, eles conferiam na palavra de Deus, se realmente aquilo estava de acordo com o ensinamento bíblico. Amém? E eu queria que você ouvisse essa palavra nessa noite, de forma pessoal, entendendo que Deus está falando exclusivamente com você nessa noite. Deus está falando com você hoje de forma íntima. Deus quer falar com você hoje de forma pessoal. Amém? Em quinto lugar, nós devemos ouvir também a palavra de Deus de forma coletiva. E entender que Deus não está falando apenas para mim, mas que Deus também está falando à sua igreja nessa noite. E que bom que tem várias igrejas, mas uma única igreja do Senhor reunida aqui nesse lugar. Amém, queridos? Eu queria também que você ouvisse a palavra do Senhor também de forma obediente, porque a obediência, ele faz a sua vida, faz as suas raízes crescerem, se firmarem cada vez mais. Escute a palavra de Deus dessa noite, também de forma experimental. Procure aplicar o que você vai ouvir na sua vida hoje.
Que essa palavra, ela não seja apenas mais uma palavra de um congresso ou de uma conferência, mas que seja uma palavra que você vai se esforçar para viver, obedecer e praticar na sua vida. E por último, eu queria que você ouvisse a palavra dessa noite com um coração grato, em saber que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, está falando com a sua igreja nessa noite. Amém? E é com essa humilde convocação, eu chamo você para ouvir a palavra de Deus com esse coração humilde nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Colossenses. Embora eu não vá me deter muito aqui nesse texto base, mas eu quero começar por esse texto, Colossenses capítulo 2, versículo de número 7. Eu vou usar a NVT, tá bom? Está escrito dessa forma, capítulo 2, versículo 7. E agora, versículo 6. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Queridos, esse é um texto que o apóstolo Paulo nos deu, que Deus usou o apóstolo Paulo para a vida da igreja. Essa palavra, ela é para todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, nessa noite nós temos alguns desafios. O primeiro deles é ter uma vida enraizada. Hoje nós vivemos uma geração muito difícil, onde os crentes, os cristãos hoje não têm mais raízes. Qualquer coisa derruba, qualquer coisa tira, qualquer coisa desestabiliza. Qualquer coisa é um motivo para sair de um lugar e ir para outro. Nós vivemos uma geração que tem árvores, tem uma copa grande, mas raízes rasas. Deixa eu dizer algo para você, queridos. O tamanho do seu crescimento em Deus será determinado pela profundidade das suas raízes. Amém? Hoje nós queremos crescer para mostrar para todo mundo, mas as nossas raízes, elas crescem para um lugar onde ninguém está vendo. Não existe árvore grande, frondosa, com raízes rasas. Toda árvore grande, que as suas raízes são superficiais, pode ter certeza, essa árvore não aguenta uma tempestade. O tamanho, toca aí quem está, só diz, o tamanho das suas raízes, a profundidade das suas raízes, vai determinar o tamanho do teu crescimento. O que determina o teu crescimento será o tamanho e a profundidade das tuas raízes. E eu acredito que Deus está levando esse tempo, uma geração, para aprofundar as suas raízes nele. Deixa eu dizer algo, meu irmão, se você já entregou sua vida a Jesus, se esforce para ter raízes profundas. Ter raízes profundas. Em segundo lugar, se nós já temos entregado a nossa vida a Jesus, nós devemos crescer no Senhor. O texto vai dizer, então edifiquem nele. Essa palavra edificar fala a palavra de uma construção, de um crescimento, de algo que está sendo elevado, amém? Ou seja, é nossa responsabilidade crescer. É nossa responsabilidade ter uma fé edificada, ter uma fé forte. É nossa responsabilidade não viver a vida toda no mesmo nível. Nós devemos estar em constante crescimento no Senhor. Em terceiro lugar, se nós ouvimos e recebemos Jesus como nosso Salvador, nós devemos atentar para a sã doutrina
que nós temos recebido. Hoje nós estamos vivendo uma geração que tem falado que a palavra de Deus ela tem que ser atualizada. A palavra de Deus ela não tem que ser atualizada, ela tem que ser obedecida. Amém? Pessoas que querem atualizar a palavra de Deus são pessoas que não foram transformadas ou mudadas por ela. A palavra de Deus não precisa de atualização, ela precisa de obediência. Deus está levantando uma geração que quer obedecer os princípios de Deus acima de tudo. Se nós pegarmos o versículo 8 aqui, vai dizer que quem tem raízes profundas, quem tem uma fé edificada nele, quem tem se apegado às verdades bíblicas ensinadas, ele não se embaraça em vãs filosofias desse mundo. E o que mais tem hoje adentrado na igreja são filosofias desse mundo. O que mais nós temos visto hoje na igreja são heresias, falsos ensinamentos, sofisma, que tem levado muitos a caírem da fé. Mas Deus está levantando, eu creio que Deus está levantando nesse congresso um povo forte, um povo obediente, um povo que vai crescer no Senhor em obediência, amém? Você crê nisso? A palavra de Deus, ela precisa voltar a ser o centro da nossa fé. A palavra de Deus é suficiente para cada cristão crescer, se desenvolver e frutificar no Senhor. A gente não precisa de mais nada a não ser da santa palavra de Deus aplicada à nossa vida. Queridos, eu não conheço, quando Deus estava chamando Josué para uma grande obra, para suceder Moisés, uma das instruções de Deus para Josué era: Josué, atenta fielmente para obedecer a tudo aquilo que o meu servo Moisés te ensinou ou colocou lá. Medita nessa lei de dia, medita nessa lei de noite, cumpre fielmente tudo que está escrito lá, e tudo o que você fizer prosperará. Sabe onde é que está o fracasso da nossa geração, queridos? Eu nunca vi um cristão fracassar por ter obedecido os princípios de Deus. Mas deixa eu dizer algo, o fracasso de uma geração está em não ter os princípios de Deus aplicados na sua vida. Você quer fracassar na fé? Viva em desobediência à palavra de Deus. Você quer ter sucesso na sua vida? Viva debaixo dos princípios de Deus. Ela é sucesso para quem obedece, mas ela é fracasso para quem não cumpre os princípios. Amém? A palavra de Deus continua sendo suficiente para a igreja. Nós não precisamos de outra coisa a não ser da santa doutrina de Deus. É através da palavra que Deus fala, é através dessa palavra que Deus corrige, é através dessa palavra que Deus orienta, é através da sua palavra que Deus apacenta, é através dessa palavra que Deus guia, é através dessa palavra que Deus conforta, é através dessa palavra que Deus renova, é através dessa palavra que Deus limpa, é através dessa palavra que Deus aviva a sua igreja. Não tem uma igreja forte do poder de Deus sem a palavra de Deus. Quem escreveu esse texto de 2 Coríntios? Se eu fosse colocar um tema hoje nessa pregação, seria o poder de Deus que atua na nossa vida. Quem escreveu essa palavra de Colossenses foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem que nos ensina de alguém que verdadeiramente viveu a sua vida debaixo do poder de Deus. O apóstolo Paulo nasceu na sua fé, debaixo do poder de Deus. O apóstolo Paulo terminou a sua carreira debaixo do poder de Deus. E a sua vida nos ensina muita coisa. Amém? Queridos, eu gosto muito do texto de Atos, Atos capítulo 1. E os discípulos, final de Lucas, Jesus tinha morrido, os discípulos estavam dispersos, a fé dos discípulos estavam vacilantes. O Senhor ressuscita e aparece os seus discípulos, passa 40 dias com ele,
ensinando os discípulos a respeito do reino de Deus. Atos capítulo 1, amém? Quando chega ali a partir do versículo 4, Jesus fala algo para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto, fiquem em Jerusalém, ele diz, olha, Atos 1:4, fiquem em Jerusalém, até que se cumpra a promessa. Tinha uma promessa. Lá no versículo 8 vai dizer, olha, até que do alto vocês receberão poder, quando o Espírito Santo de Deus descer sobre. Duas coisas aqui não me chamam a atenção. A primeira, Jesus estava prestes a inaugurar o período talvez o mais glorioso da igreja. Jesus estava prestes a inaugurar algo que até então nunca se tinha visto. Uma igreja poderosa estava se levantando, amém, queridos? Discípulos ousados, milagres, pessoas que tinham agora dar continuidade ao que Jesus tinha deixado na terra. Jesus estava prestes, vou dizer mais uma coisa, Jesus estava prestes a levantar uma igreja poderosa. Eu acho que você não acreditou, não aceitou ainda. Deus, esses dias, está prestes a levantar uma igreja gloriosa, poderosa. Eu creio que Deus vai levantar uma igreja poderosa. Eu não sei você, eu creio nisso. Nós temos visto o joio crescendo, amém? Mas temos visto também que Deus vai levantar um trigo puro. Uma igreja santa, uma igreja gloriosa, poderosa, amém? Então, antes de Deus levantar essa igreja gloriosa, poderosa, Ele fala algo para essa igreja, isso, ó, se acalme. Eu vou levantar uma igreja poderosa, mas eu não vou levantar ela de qualquer jeito. Vocês precisam de algo. Para que essa igreja gloriosa, poderosa se levante, vocês vão precisar de algo. Fiquem em Jerusalém, até que a promessa se cumpra, porque vocês irão receber poder. Era meio que se Jesus passou 40 dias, ressuscitou, os discípulos estavam prestes a avançar, a fazer a obra, a fazer missões. Jesus disse, olha, calma, porque não pode ser feito de qualquer jeito. Igreja, missões, chamado, não pode ser feito de qualquer jeito. Amém? Você quer cumprir o seu chamado? Não pode ser feito de qualquer jeito. Quer viver a missão da igreja? Não pode ser feito de qualquer jeito. Quer cumprir o ministério que Deus lhe confiou? Não pode ser feito de qualquer jeito. O único jeito que a obra de Deus não pode ser feita é de qualquer jeito. A obra de Deus não pode ser feita relaxadamente, ela precisa ser feita do jeito certo. Todas as vezes que nós queremos fazer a obra de Deus do jeito errado, gera morte. Pergunte Davi, foi querer trazer a presença de Deus de qualquer jeito, matou um camarada. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Jesus está nos ensinando aqui, no Atos capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, um princípio que talvez a igreja dos nossos dias tenha deixado de lado. A igreja, ela necessita do poder de Deus. Um cristão necessita do poder de Deus na sua vida. O que nos faz diferente de qualquer outra coisa nessa terra não é a força do nosso braço. O que nos faz ser diferente de qualquer outra instituição nessa terra é o poder de Deus que atua na nossa vida e que flui através de nós, amém? O que nos faz ser diferente. O que nos faz ser diferente de qualquer outra instituição não é a força dos nossos recursos, não são o tamanho dos nossos templos, não são as nossas festas. O que nos faz ser diferente de qualquer outra religião na terra é o poder de Deus manifestado na nossa vida e manifestado por uma igreja poderosa.
A igreja e um cristão, ele necessita do poder de Deus. Nós necessitamos desse poder. Por quê, querido? Pastor, por que nós necessitamos do poder de Deus? Em primeiro lugar, nós necessitamos do poder de Deus, porque a obra, ela não é natural, ela é sobrenatural. Nós não enfrentamos apenas perseguições na terra, nós também enfrentamos guerras celestiais, lutas, levantes. Nós não lutamos apenas com as heresias desse tempo, mas também a igreja enfrenta principados, potestades, dominadores, demônios, Satanás. Nós ainda precisamos do poder de Deus, porque nós estamos debaixo de uma obra sobrenatural. O cristão, ele necessita do poder de Deus, porque ele tem um chamado sobrenatural. Você não tem noção do chamado que você carrega. Você não tem noção do chamado que a sua igreja carrega. Nós não temos um chamado apenas para essa terra. As regiões celestiais também é uma realidade. Existem guerras, lutas que nós lutamos na terra, mas existem guerras que nós lutamos também no mundo espiritual. Nós necessitamos desse poder, porque nós estamos em uma jornada sobrenatural. Nós não estamos numa jornada apenas terrena. O mundo espiritual é real. Eu não sei você. Lá na nossa igreja nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. Eu não sei qual foi a última guerra espiritual que você viveu, mas eu sei que é real. Eu sei que o mundo espiritual existe. E nós só conseguimos lutar debaixo do poder sobrenatural de Deus. A igreja, ela necessita do poder de Deus, porque é através do poder de Deus que nós recebemos coragem e ousadia. Queridos, sem o poder de Deus, nós somos covardes e medrosos. Amém? Vocês lembram de Pedro? Antes do Espírito Santo, antes do poder de Deus? Ei, tu caminha com o homem, viu? Eu mesmo não. Tu é um discípulo. Não, eu não. Tu é um discípulo. Não. E o galo cantou. Ali era Pedro, sem o poder do alto. Medroso e covarde. Mas vocês viram Pedro depois de Atos 2? Um homem que não tinha mais a sua vida como preciosa. Nós necessitamos do poder do alto, porque é o poder do Senhor que nos dá ousadia e coragem. Ele nos dá ousadia para nós pregarmos o Evangelho. Ele nos dá coragem para enfrentarmos as lutas, sabendo quem é o nosso Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos do poder de Deus, porque é através desse poder que a igreja e o cristão recebe direção. Sem o poder de Deus, a gente caminha como cegos. A gente não consegue enxergar ao que Deus tem. Mas quando recebemos o poder de Deus, o Senhor dirige os nossos passos. Vocês lembram da jornada no deserto? Durante o dia, o poder de Deus enviava uma nuvem para guiar o povo. Durante a noite, o poder de Deus, uma coluna de fumaça, uma coluna de fogo, perdão. É esse poder que direciona, guia. É esse poder que diz avança. É esse poder que diz para. É esse poder que diz está vindo coisa ruim ali. Aí tem coisa. É esse poder que abre os nossos olhos, nos dá discernimento, nos dá sabedoria. É esse poder. A igreja, ela precisa do poder de Deus, porque sem o poder de Deus, a igreja não tem direção.
O crente precisa do poder de Deus, porque um cristão sem o poder de Deus, ele vai andar vagueando para qualquer lugar, sem rumo, como ovelha que não tem pastor. Nós necessitamos do poder de Deus, meus irmãos, em quarto lugar, para termos a presença constante do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido que ser cheio do Espírito Santo é uma obra contínua e diária. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo todo dia. Eu conheço muitos cristãos que já foram muito cheios do Espírito Santo e hoje estão secos, vazios. Toca aí em quem está do seu lado e diga assim: como é que você está? Você está cheio? Como é que está a sua temperatura espiritual? Ei! Existem 3 temperaturas espirituais que um cristão pode ter na sua vida. A primeira delas, o frio. O frio tem 2 tipos de frios. O primeiro tipo de frio é aquele que está começando a sua jornada com o Senhor. Amém? Está tendo as suas primeiras experiências, a sua fé está se aquecendo. Mas existe um segundo tipo de frio. O frio é aquele que, por causa do pecado dos outros, permitiu o seu fervor esfriar. Mateus 24, a partir do versículo 10, vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase muitos, ou seja, tinha uma fé forte, tinha uma fé fervorosa, mas começou a olhar para o que não devia, começou a esfriar. Começou a olhar para o erro, começou a esfriar. Começou a olhar para a iniquidade, começou a esfriar. Começou a cometer pecado, começou a esfriar. Começou a se envolver com coisas que não deveria, começou a esfriar. Então os frios têm 2 tipos: aqueles que estão começando e aqueles que, por causa do pecado dos outros, do erro dos outros, estão esfriando. Existe uma segunda temperatura espiritual que a Bíblia fala, que é os fervorosos. Sedes fervorosos é um mandamento. Toca aí quem está do celular assim, ó: Deus não quer você frio a vida toda. Posso ouvir um glória? Deus não se anima com uma igreja fria. Deus busca uma igreja fervorosa. Deus busca um cristão fervoroso, um cristão que ama as coisas espirituais, que ama a oração, que ama o jejum, que ama as disciplinas, um cristão fervoroso, que é ativo na vida da igreja. Mas existe uma terceira temperatura espiritual, que a Bíblia chama de mornos. Eu conheço as tuas obras, sei que não és nem frio, nem quente, és o morno. Não é o frio que está esquentando, o morno é o fervoroso que está esfriando. Amém? O morno não é o frio que começou a esquentar, o morno é o fervoroso que começou a esfriar. Me ajude a pregar. Aponte o dedo aí de profeta para quem está do seu lado, toca o nome dele. Como é que está o seu fervor? Você está frio? Você está morno? Ou ainda existe fervor espiritual aí dentro? Ainda existe fome, ainda existe lágrima, ainda existe temor, ainda existe quebrantamento, ainda existe desejo de viver algo sobrenatural de Deus. Como é que está o teu fervor? Nós não podemos viver na vida de morno. Nós devemos nos arrepender e sempre buscar um fervor espiritual na nossa vida. Mas eu louvo a Deus por essa conferência que Deus preparou para a sua vida, para lhe aquecer novamente. Eu louvo a Deus por esse congresso, para Deus fortalecer, efervescer a sua fé esses dias. Amém? Que possamos, queridos, diariamente buscar esse poder do Espírito que nos enche. Mas recebereis
poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Assim como no deserto era necessário o povo de Deus tomar uma atitude e sair e buscar o seu maná, que só servia para aquele dia, assim nós também devemos nos levantar da nossa frieza, da nossa mornidão e buscar esse fortalecimento, esse revestimento, esse recebimento do poder do Espírito Santo, que só vale todo dia. Toca aí quem está, só diga assim, ó, existe um derramar do Senhor para hoje. O derramar de ontem não serve para hoje. Deus tem algo novo para hoje. Deus tem algo fresco para hoje. Amanhã, o de hoje já não vai servir mais. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Hoje tem um derramar novo do Senhor. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, nós vamos ver que esse homem, ele era um homem totalmente necessitado do poder de Deus. Esse homem foi um homem que viveu na sua vida os efeitos do poder de Deus. Amém? Primeiro efeito do poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, e que se aplica à minha e à sua vida, é que o poder de Deus, ele transforma o indivíduo. Quem era o apóstolo Paulo? Era um perseguidor da igreja. Era alguém que tinha se levantado como um agente de Satanás para perseguir, para matar, para prender a igreja que estava se levantando debaixo do poder do Senhor. Mas aquele homem, no caminho de Damasco, ele teve um encontro, não só real, não só pessoal com Jesus, mas ele teve um encontro com o poder transformador de Deus. Quando uma igreja, quando um cristão recebe o poder transformador, recebe o poder de Deus, não tem como ficar do mesmo jeito. O poder de Deus, ele transforma a nossa essência. Ele nos faz de ser perseguidor a ser perseguido. Ele nos faz ser alguém que vai fazer a sua obra. Esse homem que escreveu sobre raízes profundas, sobre uma vida edificada, foi alguém que teve um encontro com esse poder, e esse poder transformou quem ele era. A igreja poderosa que Deus vai levantar nesses últimos dias é uma igreja transformada. Cristãos poderosos que Deus vai levantar nesses dias são homens e mulheres transformados. O maior poder que nós podemos ter não são o nosso título, não são os nossos cargos, não é o nosso dinheiro, não é a nossa posição. O maior poder que um cristão carrega é o poder do seu testemunho de transformação. Era quem ele era e o que Jesus fez na sua vida. Queridos, eu creio que Deus está levantando e batizando uma igreja de novo, mas não um batismo apenas para a gente falar em línguas e rodopiar. Eu acredito que Deus está levantando um batismo de transformação para esse tempo. Eu acredito que Deus está levantando e vai levantar uma igreja transformada pelo poder do Senhor. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está trabalhando e trabalhará para moldar, para transformar, refazer um povo totalmente transformado conforme a imagem dele. Queridos, se queremos receber o poder de Deus, devemos estar dispostos a ter uma vida transformada.
E a transformação não é fácil. A transformação dói. A transformação não é rápida. Muitas vezes ela é lenta. A transformação, muitas vezes as pessoas nem vão acreditar, porque ela leva tempo. O apóstolo Paulo, depois que teve um encontro com o Senhor, levou tempo até as pessoas acreditarem que realmente ele estava mudado, transformado. Toque aí quem está do seu lado e diz assim: se acalme. Leva tempo para as pessoas acreditarem no que você carrega. Se acalme, leva tempo para as pessoas acreditarem no testemunho de transformação que Deus está transformando a sua vida. Não se entristeça, calma, Deus está trabalhando e transformando o teu testemunho, mas para isso você vai precisar desse tempo de desconfiança. Enquanto as pessoas desconfiam do teu testemunho, daquilo que Ele está fazendo na tua vida, Ele está trabalhando. Ele está te mudando, Ele está te tratando, Ele está te transformando. Se acalma, se acalma. O poder de Deus, Ele está tratando a sua vida, mesmo que ninguém reconheça, mas Ele está agindo em você. Só você sabe o que tem acontecido em você. Só você sabe quem você era e quem você está se tornando. Só você sabe as lutas que você tem passado. Só você sabe as pressões que você tem recebido. Só você sabe as noites chorando, dizendo: Deus, eu não me aguento, está difícil. Só você sabe. Então se acalma. Quando o vaso está na roda do oleiro, dói. Parece que tudo está perdido. Mas se acalma. As mãos do Senhor estão sobre ele. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Deus está levantando uma igreja poderosa. E uma igreja poderosa é uma igreja transformada. Um cristão poderoso não é aquele que tem o seu título, isso é importante, mas não é só isso. Um cristão poderoso será um cristão transformado. Deixa eu dizer algo que eu tenho aprendido nos meus últimos dias. Deus passa mais tempo nos tratando do que nos usando. Amém? Você está me vendo aqui, vou pregar 1 hora. Deus me usando por 1 hora, mas eu estou há 18 anos sendo tratado por Deus. Deus passa mais tempo nos tratando do que nos usando. Amém? João Batista passou 30 anos no deserto, sendo tratado, preparado para exercer um ministério de 6 meses, glorioso, poderoso. Amém? Hoje os cristãos querem ser tratados por 6 meses, querem exercer um ministério de 30 anos. Não dá. Amém? Deixa Ele te tratar. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele moldar as imperfeições do teu caráter. Deixa Ele tratar a sua vida. Quanto mais tratado e transformado você for, mais unção, mais legalidade, mais autoridade Ele vai te confiando. Amém? O poder de Deus, o efeito do poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, transformou quem ele era. Uma das marcas que nós estamos, queridos, sendo usados, tratados ou cheios do Espírito Santo, não é se nós profetizamos, rodamos, falamos e outro, não, isso é importante, mas uma das principais marcas que nós estamos sendo cheios do poder de Deus, é algo chamado fruto do Espírito. Pensa num negócio que está difícil ver hoje em dia. Nunca se viu uma geração de cristão tão valente. Acho que é só lá na minha igreja, aqui os irmãos são tudo calmos, né? Para a glória de Deus. Nunca se viu uma geração de crente com tanta pouca paciência. Tanta pouca perseverança. Queridos, os frutos do Espírito ainda são para hoje, viu? E os frutos do Espírito, eles só são gerados através de uma vida, é a evidência de uma vida transformada pelo poder de Deus. Em segundo lugar,
o poder de Deus, através na vida do apóstolo Paulo, capacitou ele para o ministério. O ministério ele não é feito pelas nossas habilidades. O ministério ele não é feito apenas pela força do nosso braço. O ministério ele é feito pelo poder capacitador que nós recebemos de Deus. É através desse poder que nós recebemos dons. É através dos dons que nós fluímos debaixo da ação do Espírito Santo para cumprir o chamado e o ministério que Deus nos confiou. Você quer acabar o ministério que Deus te confiou? Faça ele na força do seu braço. Sabe por que essa igreja ainda está de pé? 12 anos, não é isso? 14 anos. Porque essa igreja nunca fez nada na força do seu braço. Sempre debaixo da dependência de Deus. Sempre debaixo da ação do poder de Deus. Você quer acabar o chamado que Deus tem para a sua vida? Começa a fazer ele na sua força, na carnalidade. Agora, se você quer ter um chamado, um ministério frutífero, você quer ter um ministério abençoado, faça ele debaixo do poder, da ação de Deus. Queridos, nós temos visto hoje púlpitos que têm se transformado em eventos de emoções, isso é importante. Tem muito conhecimento, mas tem faltado o poder de Deus. Eu estou com saudade do tempo que nós chegávamos na igreja, quando os irmãos chegavam, dobravam os joelhos no chão e começavam a chorar e a clamar. Na igreja que eu me converti, tinha um ancião, uma senhora, Dona Raimunda, que tinha os seus 70 anos. Eu sempre cheguei primeiro na igreja, para abrir a igreja. E quando eu chegava para abrir a igreja, a irmã Raimunda já estava lá na ponta do altar chorando. E eu, novo convertido, só misericórdia, fui cair na besteira de um dia de perguntar: irmã, a senhora sofre muito, né? Ela: por quê, meu filho? Eu só vejo a senhora chorando, pelo amor de Deus. Sua vida deve ser uma desgraça, né? Ela disse: meu filho, eu estou na ponta daquele altar orando pela sua vida. Eu estou naquele altar chorando para Deus visitar essa igreja nessa noite. Eu estou na ponta daquele altar chorando para Deus renovar o meu pastor, a minha pastora. Eu estou naquele altar naquela noite para Deus curar, batizar, para Deus transformar vidas. Eu disse: irmã Raimunda, desgraçada é a minha vida, a da senhora é poderosa. Nós temos perdido, queridos, as lágrimas. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente aprendeu a fazer as coisas. Nós não dependemos mais da ação de Deus. Se prepare, se capacite, mas viva debaixo da dependência do poder de Deus. Porque Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. Se Ele quiser te curar agora, Ele cura. Se Ele quiser te salvar agora, Ele salva. Se Ele quiser te renovar, Ele renova. Se Ele quiser acabar esse culto, Ele acaba. Nós só devemos estar debaixo da direção dEle. Queridos, não se pode controlar Deus. Deus ele não pode estar submetido à nossa vontade, ao nosso querer. Ele faz o que Ele quer. O nosso problema é que a gente aprendeu a fazer as coisas. Existe algo no livro de Apocalipse, da revelação das 7 igrejas. A primeira igreja vai dizer que o Espírito de Deus passeava entre os candelabros. E todos nós sabemos que aqueles candelabros falam da igreja. Na igreja de Éfeso, vai dizer que o Espírito de Deus tinha as 7 estrelas na palma da sua mão, amém? E ele passeava entre os candelabros, ou seja, ele tinha o controle dos líderes na palma da sua mão. Os líderes dependiam dele. Ele tinha, os líderes estavam debaixo da ação da mão dele, do poder dele, amém? E ele tinha liberdade para se mover entre a igreja.
Que coisa linda, amém? Mas quando chega na última igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que eu estou à porta, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear de novo. Alguma coisa aconteceu, que em Éfeso ele tinha liberdade para se mover na igreja, mas em Laodiceia, ele estava do lado de fora, querendo entrar para a igreja que um dia ele teve liberdade. Sabe o que isso me ensina? É que a igreja aprendeu a fazer as coisas e deixou Jesus do lado de fora. Antes da gente fazer, a gente precisa convidar Ele. Senhor, vem. Se o Senhor não tiver, a gente não faz. Se a Tua presença não estiver aqui, nem nos envie. Sabe, queridos, Ele está à porta, querendo entrar na igreja que um dia Ele teve liberdade. Ele quer se mover de novo no meio da sua igreja. Amém. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. Ele quer se mover dentro de você, que um dia você se moveu debaixo da ação dele. Amém. E hoje ele está lá de fora querendo entrar e você não permite mais. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Ele quer se mover de novo na sua vida, querido. O poder de Deus, Ele nos transforma. O poder de Deus, Ele nos capacita a fazer a obra de Deus e o nosso chamado. O poder de Deus, querido, Ele nos dá força em meio às nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, lá na carta de 2, escrevendo à igreja de Coríntios, ele estava enfrentando algo que ele tinha orado a Deus por 3 vezes e Deus disse, nem respondeu. E Paulo vai falar que era um espinho na sua carne que atormentava ele. Amém? Ele tinha orado 3 vezes. Orou a primeira, Deus calado. Orou a segunda, Deus calado. Na terceira, Deus respondeu e disse, Paulo, deixa eu te dizer algo. A minha graça te basta. Vai ter coisas que você vai enfrentar. Vai ter coisas que vai te atormentar. Vai te enfraquecer. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. A minha graça te sustenta. A minha graça te coloca nos braços quando você não tem mais forças para prosseguir. A minha graça, ela é transformadora, mas ela também é sustentadora. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus, Ele nos aperfeiçoa nos nossos momentos de fraqueza. E como nós temos momentos de fraqueza? Quais são os espinhos da sua carne que você tem carregado na sua vida? Que de tempos em tempos te atormenta. Que assim como Paulo falou, é um mensageiro de Satanás para não deixar a tua vida em paz. Que de tempos em tempos te enfraquece, te derruba. Que te faz cair. Que te debilita a tua fé. Quais são os teus espinhos na tua carne? Todos nós temos um, queridos. Talvez hoje você chegou aqui debilitado, fraco. Você tem orado há algum tempo e talvez Deus não tenha respondido.
E você está aqui hoje. Veio a força. Eu quero dizer para você hoje, o poder de Deus vai te sustentar. O poder de Deus vai te dar força. Eu sei que tem pessoas aqui que estão enfrentando grandes desafios, grandes lutas, grandes barreiras. Tem enfraquecido. E Deus manda eu te dizer nessa noite: a minha graça te basta. Você não precisa da aprovação da terra. A minha graça te é suficiente. Dependa da minha graça, que você continuará de pé, mesmo em meio aos momentos mais difíceis da tua vida. Se abrace com a minha graça. Se apegue a esse presente que eu te dou. E você vai continuar sendo aperfeiçoado. Por isso que Paulo dizia: agora, quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque ele aprendeu que nos momentos de fraqueza, não era se desviando que resolvia o problema. Ele entendeu que nos momentos de fraqueza, não era ele se rebelando que as coisas se resolviam. Ele entendeu que nos momentos de fraqueza, não era ele se isolando que as coisas resolviam. Ele entendeu que não era que no momento de fraqueza, não era ele enlouquecendo, perdendo o sono, que as coisas iriam resolver. Paulo entendeu que nos momentos de fraqueza, ele se apegava ao poder de Deus. E esse poder colocava ele de pé. E mesmo fraco, mesmo sem força, mesmo sem vigor, ele ainda era forte. Não por ele, mas ele era forte na força do seu Deus. Querido, toca em quem está, se você é forte. Você vai aguentar mais uma vez isso. Você não vai dizer: ei, desiste de desistir, que você vai passar por isso mais uma vez. Você vai suportar isso. Deus vai derramar sua graça sobre a sua vida. Lá atrás, Deus vai derramar a graça dele sobre vocês. Deus vai derramar o poder dele. Deus vai estar contigo. Você é forte. Você não tem noção da força que você tem em Deus. Mano. Como isso é poderoso, queridos. Em saber que na nossa fraqueza tem poder disponível para nós. Em saber que quando eu não tenho mais forças para continuar, Ele me carrega nos braços. Vocês lembram daquele hino que diz assim, hino antigo: todas as provas que eu já passei. Lembra? Quem lembra dessa canção? É bem difícil, às vezes, ouvir do vil tentador. Quase sem força, a gente lê a palavra. Aquilo. Como isso é poderoso. Como isso é poderoso. A gente rompe em fé quando a gente entende que nos nossos momentos de fraqueza existe uma graça disponível. E em último lugar, queridos, Paulo entendia que o poder de Deus manifestado na sua vida não só transformou quem ele era, não só capacitou ele a exercer o chamado que Deus tinha para a vida dele, não só fortaleceu ele nos momentos de fraqueza,
mas que o poder de Deus dava perseverança para ele continuar, mesmo em meio às muitas lutas. Nós lemos, foi cantada uma canção, Estamos de Pé. Essa canção é baseada nas lutas de Paulo. Atribulado, mas não desanimado. Paulo, quando ele passa, alguém que sabe o que é sofrimento, é Paulo. Alguém que sabe o que é. Se tem alguém que poderia desistir, era Paulo. Foi rejeitado, foi acusado de coisas que não fez, foi perseguido, mentiram a respeito dele, bateram nele, prenderam ele, mas ele continuou de pé. Paulo era alguém que não desistiu, porque ele sabia que o poder de Deus ia dar perseverança a ele. Queria chamar o ministério de louvor aqui, para a gente ter um tempo de oração.